estar aqui conosco essa noite. A doutora Cássia, ela é uma bênção na minha vida, né? No momento em que eu passei uma dificuldade, uma crise tão grande, Deus colocou a senhora como um instrumento nas mãos dele, e hoje estou aqui melhor, mais animado, e eu louvo a Deus por sua vida. Que Deus te use para falar ao coração dessas pessoas que aqui estão e aqueles que estão em casa também participando do culto, tá bom? Vamos orar por ela. Paizinho, eu te louvo pela vida da doutora Cássia, Pai. Obrigado porque o Senhor tem usado ela como instrumento de Deus a tantas pessoas. E nessa noite eu te peço, dá saúde física, emocional, derrama da tua graça sobre ela, que a unção do teu Espírito Santo seja derramada sobre ela e sobre todos nós que ouviremos a palavra, Pai. Nós assim entregamos esse tempo ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fica muito à vontade, viu? Obrigada, pastor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que alegria poder estarmos juntos. Já faz um tempinho, né, que a gente não vem aqui, e é sempre uma alegria quando a gente pode estar junto. E é muito bom estar neste lugar, me sinto muito em casa, muito à vontade, é maravilhoso estar neste lugar, a bênção de Deus sempre é sobre a nossa vida, e a gente sempre se sente muito acolhido, os irmãos são muito amorosos, então a gente se sente muito bem na casa de Deus, é uma bênção estar entre os irmãos, muito obrigada. É verdade, a gente tem essa honra de poder cuidar de alguns servos do Senhor, né? E foi uma honra poder ajudar um pouquinho o pastor Fernando. É tão bom quando a gente consegue entender quem somos nós, humanos, não é? E que reconhecemos que precisamos de ajuda. E é tão bom quando a gente pode reconhecer que precisa de ajuda e buscar a ajuda necessária. Às vezes a gente sofre por orgulho, não é? Porque a gente ou se sente super espiritual, ou porque a gente tem muito medo do que o outro vai pensar, né? Imagina eu buscar um psicólogo, meu psicólogo é Jesus, imagina o pastor buscar ajuda de alguém, mas ele é carne e osso igualzinho a gente, não é? É humano, e como é bom saber, não é, que Deus derrama de tamanha graça sobre a ciência que tem saída para a gente. Então a gente fica muito feliz, porque Deus usa advogado, não é? Usa médico. Quando você tem um problema de estômago, você não vai ao médico? Se tem problema das emoções, vai lá, bate lá na nossa porta que a gente ajuda um pouquinho também. Então, né, a gente precisa dessa humanidade. E a palavra diz que Jesus também chorou, Jesus se angustiou. É natural, porque aqui ele era 100% homem. 100% Deus, mas 100% homem, não é? Então é muito bom quando a gente consegue reconhecer a nossa humanidade, amém? Foi uma alegria, é uma honra, o pastor Fernando é uma graça, né? A gente não tem como não gostar dele, né? Porque ele é muito tranquilo. Vamos abrir a palavra, uma alegria poder falar, não é? Da palavra de Deus para uma igreja que faz 35 anos, que bênção poder ter a abertura desses domingos. Eu queria que a gente abrisse, esse é um texto, eu falei dele a semana passada e quero voltar porque essa semana ele ficou muito no meu coração, porque é um texto maravilhoso que leva a gente a pensar em como passar por crises e continuar firme no propósito. São 35 anos, provavelmente muitas crises, né? A gente vivenciou neste lugar, mas estamos aqui, né? Como diz minha mãe, igreja é igual a arca. Fé de dentro, mas tem temporal do lado de fora, então a gente fica dentro mesmo, né? Mesmo fedidinho, a gente fica dentro, porque do lado de fora tem temporal. Então melhor ficar dentro, todo mundo bonitinho, né? Porque aqui o Senhor, como a gente leu no Salmo 133, derrama
a sua bênção, não é? Amém? Segundo Crônicas, no capítulo 20, eu quero dar uma ênfase no texto de Josafá, olhando para a nossa trajetória, não só como igreja, mas para a nossa trajetória como cristão. Nosso Redentor vive, por isso podemos celebrar. Essa igreja está aqui porque o Redentor dela vive, por isso ela pode celebrar. Vamos ler então 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Olha aí, Josafá teve o quê? Medo. E se pôs a fazer o quê? Buscar ao Senhor. Então, quando a gente tem medo, o que a gente faz? Busca ao Senhor. E apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Então, vejam o que Josafá fez. A multidão o apertava e, em primeiro lugar, ele buscou ao Senhor. Depois ele apregoou um jejum. E depois ele foi para onde? Para a igreja. Foi para o meio da congregação. Olha que sequência para termos vitória. Né? Então veja, quando Josafá se sentiu apertado, angustiado, ele buscou ao Senhor, apregoou o jejum e juntou toda a congregação e para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. No meio do povo, no meio da congregação, Josafá fortalece quem é Deus para ele e para o povo. Lembrando, a multidão pode ser grande, as dificuldades também, mas Josafá vai falando para o povo e lembrando: Senhor, não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão, Senhor, está a força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Você pode falar isso para o teu irmão? Você está no lugar certo. Se por acaso, fala para ele, se por acaso te sobrevier espada, quer dizer luta, guerra, peste, pode ser Covid, né? Peste, né? Pode ser Covid, sei lá. Fome. Nós nos apresentaremos diante de ti, nesta casa, porque nesta casa está o nome de Deus, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Estamos no lugar certo? Você está assim, guerreando,
Você está assim com luta? Você está assim se sentindo apertado, angustiado? Você está no lugar certo. É nesta casa. E a promessa é que Ele nos ouvirá e nos livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Toda a família estava ali. E porque toda a família estava ali na casa de Deus, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, a quem vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos Coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, vamos ler juntos? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na aflição, então, o que a gente tem que falar? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs-se o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e
3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale da bênção, no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Aleluia. Quem crê, diga glória a Deus. Este também é o meu Deus. Aleluia. Esse é um texto que nós conhecemos e ele é muito falado. A gente ouve desde criança, quem está na igreja, sobre o rei Josafá. Ele fez um bom reinado, se atrapalhou um pouquinho pelo meio do caminho, né? Porque a gente se atrapalha às vezes no meio do caminho, mas terminou muito bem. Porque o importante muitas vezes não é como você começa, é como você termina. Porque às vezes você começa bem, já percebeu? Com entusiasmo, aquele curso novo. Nossa, você compra um caderno novo, a tua letra é toda redondinha, lá pelo meio do caminho já nem tem mais folha, né? Porque já acabou tudo, começa todo de coloridinho, né? Caneta colorida, tudo diferente. Pelo meio do caminho já esquece a caneta. Com a primeira prova você já pensa, eu era feliz e não sabia. Por que eu comecei esse negócio? Oh, meu Deus, que coisa difícil. Ou mesmo na caminhada cristã, a irmã falou do primeiro amor, né? Mesmo na caminhada cristã, você começa a seguir ao Senhor e alguns falam, nossa, depois que vim para a casa de Deus, depois que vim para a igreja, tudo apertou, gente. A situação ficou mais difícil. Lógico que foi mais difícil, porque agora a porta é apertada. Antes você não tinha consciência de absolutamente nada. Hoje você tem a consciência do Espírito Santo. E quando você erra, e se você é um verdadeiro cristão, a primeira coisa que te incomoda, quem é? O Espírito Santo. Eu tinha uma mania de pegar caneta emprestada e levar para casa. Pegava a caneta emprestada e esquecia de levar para casa, gente. Um dia eu estava em casa com uma caneta que eu peguei não sei de quem, mas era uma caneta que nem minha era. Eu falei, gente, o Espírito Santo falou, Cássia, essa caneta não é tua não. Aí eu falei, é verdade, essa caneta não é minha. Vou devolver, porque não é minha, uai. Mas é só uma caneta, mas não é tua. Então pode devolver agora para saber de quem era. Porque era tanta gente, não sabia de quem era. Levei de volta, deixei lá na igreja, porque eu pensei, agora quem for, que pegue, quem seja o próximo pecador que leve embora, né? O próximo pecador que leve embora o meu pecado, já estou redimida. Deixei lá a caneta. Parece coisa pequena, mas não é nossa. Então nós precisamos, não é, entender que quando temos o Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração, trabalhando na nossa consciência e falando, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. E Josafá então termina bem o seu ministério. Vocês viram aqui no capítulo 20 que a palavra diz que Josafá terminou bem, tendo paz por todos os lados, porque ele não entrou de desespero na hora da batalha. Josafá não foi para o Facebook fazer fofoquinha. Não foi para o Instagram para colocar e dar alfinetada. Não. Josafá foi para o lugar certo, quando a luta o apertou. E a Bíblia diz que nesse texto é impressionante. Por quê? Porque esse povo, Deus falou, não mexa com eles.
E eles não fizeram mal para esse povo. Só que agora esse povo vem contra Josafá. Se une e vem contra Josafá, né? Eu até brinquei com as pessoas e falei, você já teve isso? Você fez o bem, o bem, o bem, o bem, o bem, e de repente veio o mal, o mal, o mal, o mal contra aquilo que você fez bem? É igualzinho em Josafá, está escrito por causa disso. Às vezes a gente se assusta com algumas coisas no caminho porque a gente não lê, porque já está escrito. Então a gente aprende, mas no final, se a gente age certo, Deus nos dá a vitória no tempo certo, amém? E Josafá então reúne o povo quando ele está com uma grande angústia, ele está apertado, ele não sabe o que fazer naquela hora. Então Josafá reúne o povo e Deus dá uma estratégia diferente para Josafá. Deus dá uma estratégia muito diferente quando o povo se reúne. Deus dá a estratégia para Josafá, que era para eles enfrentarem aquele dia desfavorável, aquele dia mais angustiante. Deus dá a estratégia de Josafá louvar ao Senhor. E louvar, rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. Quando eu estava lendo hoje esse texto, eu bem lembrei daquele cântico. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. É isso que Josafá está cantando. Rendem graças. Vocês não conhecem não, gente? Canta aí então para me ajudar. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. É isso. Porque a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Rendam graças ao Senhor. Essa foi a estratégia de Deus para Josafá. Josafá está nesse momento terrível. Ele consulta a Deus e Deus então começa a mudar a sorte de Josafá. Quando consultamos a Deus, Deus muda a nossa sorte. Quando consultamos o Senhor vai à nossa frente. Deus transforma, nós vimos esse texto, vale de bênção, vale de maldição em vale de bênção, lugar de perigo em lugar de celebração, lugar de choro em lugar de música, lugar de guerra em lugar de paz. Deus transforma o medo de Josafá em alegria. Deus transforma a morte que podia vir sobre Josafá em prosperidade, inclusive financeira. O povo de Deus, então, tinha uma estratégia de guerra, que era cantar, louvar. Essa era a estratégia de guerra. Deus tem umas estratégias diferentes, não é? Deus tem estratégias diferentes. E Ele fala, olha, nesta guerra vocês não vão ter que guerrear. Ficai parados, veja o livramento. No lugar de arma, a estratégia é, leva o coral. Leva o coro para cantar. Leva o povo para cantar e eu venho e dou a vitória para vocês. Nesta luta vocês não vão ter que pelejar. Vocês vão ter que cantar, porque a adoração move o coração de Deus. A adoração, gente, ela impulsiona o coração de Deus para nos ouvir. É por isso que a gente tem tanta luta na adoração. É por isso que na igreja a gente tem tanta luta, né? No grupo de louvor, no grupo de coral. Por quê? Porque a adoração é a arma para vencermos. Vocês já viram que toda pessoa que canta, que é feliz, canta mais? Pessoas que são felizes cantam mais. Pode ver que a pessoa feliz está sempre cantarolando. Tudo é música. No outro dia eu estava brincando com o pessoal que nós chegamos lá no consultório, estava inteiro inundado. Vazou água para tudo que é lado, vazou água. Tinha acabado de reformar, o gesso ficou tudo manchado, vazou para todo lado. E quando eu cheguei, que eu fui entrando, o corredor é assim comprido. Eu fui andando, nem tinha percebido, molhou meu pé. Eu falei, gente, mas o que molhou meu pé? Estava inundado de água. E eu falei, meu Deus, está tudo cheio de água, mas eu não sabia nem de onde vinha. Eu falei, caramba, e agora? Fui lá, peguei o rodo,
Liguei para o paciente, que eu falei, não adianta ele chegar agora, porque ele vai nadar junto comigo, né? Então, a não ser que ele venha para me ajudar. Então, liguei para ele e falei, não vem porque está tudo inundado aqui, eu não vou conseguir te atender. Ele falou, tudo bem, Cássia, não tem problema. E aí eu peguei e falei, bom, Senhor, eu não sei o que é. Nem sei o que foi, mas eu tenho que achar de onde vem essa água toda. Mas, naquele dia eu pensei, tomara que a mocinha chegue mais cedo, a mocinha que me ajuda na limpeza. Naquele dia, ela sempre chega bem mais cedo. Naquele dia, não chegou mais cedo. A prova era minha, não era dela, né? Então, catei o rodo, levantei a barra das calças e pus uma musiquinha, porque eu falei, eu não vou reclamar disso, Jesus. Eu vou puxar essa água inteira. Gente, era água, hein? Agora imagine 2 caixas, eu não sei nem quantos litros tem, mas sei que são 2. As 2 quebraram a boia. As 2. E elas vêm, a boia quebrada, entrando água a noite inteira e vazando água a noite inteira. Eu falei, Senhor, vamos cantar. Catei o rodo, não é? A borralheira, mais tarde posso ser a Cinderela, agora é hora da borralheira mesmo, né? Pego o rodo, água pingando de suor. Tive que voltar em casa, tomar um outro banho para voltar. Mas eu falei, eu não vou murmurar. Eu vou louvar ao Senhor. Graças a Deus, lembrei do papai. Ele falava, coisas de quem está vivo. É isso, coisas de quem está vivo. No outro dia eu estava olhando, minha mãe está em casa e ela fez a cirurgia do transplante de córnea. E ela estava enxergando com uma vista só. E ela cantarola o dia inteiro. Lelê está aí, ela sabe. Ela cantarola o dia inteiro. Aquela vozinha de 86, né? Já tem 8,6. E ela foi soprando a vida inteira. Mas ela acha que ela ainda é soprano. Então sai espremidinha a voz. Mas sai. E ela canta. E ela canta junto, e ela canta o dia inteiro, porque quem é feliz cantarola. Não há como andarmos com Deus e não sermos felizes, porque temos gratidão. Um povo que tem gratidão adora. Um povo que tem gratidão não murmura. São 35 anos, tivemos lutas, tivemos neste lugar, mas estamos tão agradecidos a Deus. Somos tão agradecidos ao Senhor, porque Ele cuidou de nós até aqui. Então, irmão, cante. Está passando prova? Cante. Está apertada a luta? Cante. Porque só quem tem gratidão consegue cantar. E por que Israel não entrou na terra? Porque Israel murmurava. E Deus falou, vai morrer toda essa geração, mas não vai entrar, porque não tem no coração a adoração. Então fala para o teu irmão, está na luta, irmão? Adore. A tua estratégia é adorar. Agora, o tempo era de adoração. O tempo de adoração, o tempo de cantar é chegado não quando a vitória chega. Vejam que Israel, no texto todo que eu li e fiz questão de ler, porque eles cantam antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra. É isso, irmão. Você quer vencer a tua batalha? Comece a abrir o bocão. Antes, durante e depois. Adore ao teu Deus antes, durante e depois. É fácil celebrar quando a vitória chega, não é? Você fala, como Deus é maravilhoso. Deus, o Senhor é o máximo. Senhor, fazer igual minha sobrinha, o Senhor é maravilhoso. Deus, o Senhor é maravilhoso. Mas e na prova? Senhor, o Senhor não está vendo? Olha quanta injustiça, olha quanta dor, olha quanta... E Josafá está aqui apertado, ele foi chorar sim, no lugar certo, aos pés do Senhor, juntou gente de oração. Igreja, gente, é a coisa mais maravilhosa da vida. Aqui tem gente de oração. Aqui tem gente que lembra de você. É tão bom quando eu chego em alguns lugares que as pessoas falam assim, estava orando por você. Às vezes eu recebo um zapzinho e falo, olha, estou orando por você.
Só a igreja tem isso, gente. Gente que se interessa de verdade por nós. Gente que de verdade, mesmo que na reunião de oração faça a fofocação. Senhor, abençoa o irmão fulano. O Senhor sabe, Senhor, que ele anda em pecado. Mas o Senhor abençoa ele, Jeová. Porque ele tem, Jesus, cuida dele. O Senhor sabe, Senhor, ele andou traindo a mulher dele. Ninguém nem sabia, mas na reunião de oração tem essa bênção. A gente sabe até da vida de quem não devia saber. A gente também sabe na reunião de oração. Tudo isso acontece na igreja, no meio da igreja. É uma bênção, igreja, gente. Igreja é uma bênção. É um lugar que as pessoas oram por nós, que as pessoas investem em nós em oração. E é para aqui que a igreja, nós cantamos. Jesus volta para quem? Para a sua noiva. Então, esse é um lado para a gente entender. Eu aprendi isso muito cedo com a minha mãe. A minha mãe sempre falava assim, com meus pais, né, na verdade, e mais ainda com meu avô, porque eu sou da outra, já quase quarta geração. E ele falava assim, não fale nunca da igreja, porque é a noiva, e o noivo tem ciúme. E o noivo tem ciúme, e ele vem buscar a noiva. Ah, Cássia, mas igreja sou eu. Igreja sou eu e igreja é você. Sim, mas é corpo. Nós somos corpo. E como corpo nós devemos lembrar que o cabeça zela pelo corpo. Então nós deveríamos ter mais cuidado, mais zelo. Quantas dificuldades nós teríamos eliminados da nossa caminhada, gente, se nós tivéssemos essa visão ampla, que é corpo de Cristo. Teríamos maior cuidado, maior zelo, porque estamos falando do corpo. Se nem as portas do inferno prevalecem, é você que vai prevalecer? Não, né, gente? Então, voltemos para o texto. Quando Josafá agora vai nos ensinar quando nós devemos cantar. Ele nos dá algumas pistas no versículo 12. Ah, Senhor nosso Deus, veja que ele lamenta. Na casa de Deus ele rasga o coração. Ah, Senhor nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Talvez você tenha chegado aqui falando isso. Eu não tenho força para resistir a essa situação. Às vezes é um diagnóstico que chegou e você pensa, eu não tenho força, Senhor, para resistir. Às vezes é o filho, né, que foi embora e você pensa, eu não tenho força para resistir. Às vezes é o marido que foi embora e você não tem força para resistir. Não sei o que você veio hoje e como você está. E assim Josafá diz, ah, Senhor, nós não temos força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Talvez você esteja aqui exatamente como Josafá. Eu não sei o que fazer amanhã. O boleto chegou. Não sei como fazer. A situação apertou. Eu não sei o que fazer. Você está no lugar certo, né? E não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Se você não sabe o que fazer, você faça como Josafá. Os nossos olhos estão postos em ti. Eu já contei, por onde eu ando, eu gosto de contar essa experiência, que eu lembro que o papai ficou desempregado 7 anos, que eu brinco, que não eram os anos das vacas magras, eram os anos das vacas esqueléticas. Mais magrelas do que eu. Eram os anos das vacas esqueléticas. E foi um tempo de muito aperto. Foram 7 anos. Um dia ele saiu, mas eu nunca vi meu pai parado. Nunca. Nunca vi meu pai parado. Ele sempre estava com uma vassoura na mão, parecia uma bruxinha, né? Estava sempre com uma vassoura na mão. Varria tudo que era lado. Ele era uma pessoa cheirosíssima, limpíssima, era impressionante. E ele gostava de fazer. Então, ele estava em casa, mas ele cuidava, ele ajudava a fazer almoço, ele limpava quintal, ele pintava o 7 e bordava o 8, porque ele sempre foi muito feliz também, muito alegrinho. E um dia ele saiu de casa para procurar trabalho. Ele estava no ponto do ônibus para procurar o trabalho. Ele falou que, de repente,
uma pessoa apareceu perto dele e falou assim: volte para casa, as portas estão fechadas, mas nada te faltará, mas volte para casa. As portas estão fechadas. É fácil celebrar quando as portas estão fechadas? Não. E eu lembro que ele voltou para casa chorando e falou: eis que um homem no ponto do ônibus chegou e falou para mim: volte para casa, as portas estão fechadas, mas nada te faltará. E todos os dias, já falei isso, né? Porque vou falando sempre a mesma coisa para ver se as mães, as vovós fazem a mesma coisa que minha mãe fez e as vovós faziam, né? Minha mãe botava todo mundo para orar 3 horas da tarde. Tinha um hino na rádio, gente, tinha um programa, peça o seu hino preferido, e era um tempo 3 horas da tarde, num tempo de oração, e ali mamãe botava todo mundo e tinha que ajoelhar, viu? Não era assim de qualquer maneira, não. Ajoelhava, lia a Bíblia, cantava o hino junto, depois levantava e ia fazer. Foram 7 anos de luta, mas pergunte, o que nos faltou? Nada. Nada, muito pelo contrário. A mesa era tão farta. Olha, gente, lá na minha casa tinha goiabeira, jabuticabeira, era quase um sítiozinho, né? Hoje eu nunca vi, o fruto dava o ano inteiro. Foram 7 anos, dava o ano inteiro. Olha, tinha suco de goiaba de manhã, suco de goiaba à tarde, suco de goiaba à noite, suco de goiaba de madrugada, suco de jabuticababa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tudo que tinha frutífero no negócio, e minha mãe sempre tinha uma hortinha. O que faltou? Tinha uma galinha e um galo. O que faltou? Nada. Porque nada nos faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Meu irmão, você está na guerra, apavorado, desesperado, por quê? Pelas notícias que você tem ouvido? Para de assistir essas notícias doidas, gente. Pode parar, porque vai te deprimir ainda mais. Nada te faltará. Pode ser que você não tenha mesmo a picanha, não, entendeu? Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Não é bom comer carne toda semana também, não, todo dia, não, gente. Contribui para aumentar colesterol, triglicerídeo, né? Então, tá bom. Reveza, uma saladinha também faz bem para a saúde. Nada te faltará. Nada te faltará, porque o teu Deus anda contigo. Josafá está nos ensinando assim, está na peleja, irmão. Para de se desesperar. Para de buscar em todas as coisas, não está nas coisas, está numa pessoa, na pessoa do Senhor Jesus. Então, Josafá está aqui nos ensinando. Olha, se você não tem força para resistir, olhe na direção certa. Olhe na direção certa daquele que é Senhor dos senhores. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Que o meu e o teu olho esteja posto naquele que é Senhor dos senhores. E aí Josafá vai nos dando no verso 17, o que nós temos que fazer? Primeiro, tomar posição. Se você está na prova, está na luta, está guerreando, você vai ter que parar, buscar o Senhor, a multidão te apertando, a situação você não sabe o que fazer, mas você sabe quem é o teu Deus, por isso teus olhos estão postos nele. Então, primeiro você vai ter que tomar posição. Tomar posição aqui nesse texto que Josafá está falando não tenha coração dividido. De manhã você crê, de tarde você não crê mais, à noite crê menos ainda, de madrugada já perdeu a fé. Aí no outro dia de novo estou cheio de fé, ouvi uma palavra e estou cheio de fé, à tarde já não tenho mais fé nenhuma. Isso é coração dividido. Tomai posição. Tomai posição eu sei que eu posso estar indo na direção que Deus me mandou ir, porque eu sei que a vitória é certa. Então eu posso ir.
Toma uma posição de fé. Fé é firme fundamento de coisas que a gente espera, mas a gente ainda não vê. Isso é fé. Fé naquilo que você enxerga não é fé. Fé é convicção de fatos que você não vê, mas crê que virá. Amém? Olha para aquela situação que te está apertando. Toma posição e fala, eu verei. Eu verei. Pode durar 7 anos, mas eu verei. E depois, irmãos, dos 7 anos, a abundância veio muito mais. Porque Deus é Deus de restituição sempre. Deus nunca é Deus de escassez. Deus é Deus sempre de restituição. E em lugar da tua vergonha, diz a palavra, que Ele te dará dupla honra. Eu creio. Eu creio porque vivi. E sei que Deus é assim. Então, tomai posição. Fica firme. Não abra mão de Deus. Não abra mão da tua vitória. Declare, cante a tua vitória. Vai chegar. Vai chegar. Se não for aqui, é na glória e está tudo certo, uai. Porque lá é tudo melhor do que aqui. Então, se não chegou aqui, não tem problema nenhum. Quem disse que você é derrotado? Na glória tem tudo que você precisa. E mais um pouco. Então, se não for aqui, para o crente, gente, só tem uma palavra: vitória e vitória. Porque se não for aqui, vai ser lá. Então, tenha firmeza, tomai posição. Como está teu coração? Ânimo dobre? Uma hora crê, outra hora não crê. Porque Deus fez isso comigo? No outro dia eu estava lendo sobre a mulher de Jó. Eu fiquei pensando, puxa, a gente detona aquela mulher, não é? A gente fala, essa mulher de Jó também, porque ela falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, praga. Foi isso que ela falou para Jó. Morre, praga. Já está quase moribundo mesmo. Deita e dorme. Mas sabe o que é para uma mãe perder num único dia 10 filhos? E ainda ficou pobre, de marré. Imaginou o que é isso? Às vezes a gente detona ela, mas às vezes a gente perde uma aliança, um brinquinho, um filho. Ela perdeu 10. Ela perdeu 10. E foi fácil? E é fácil? Não. Mas Deus espera que nós louvemos e aprendamos com Jó. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida foi a oração da minha mãe no sepultamento do meu pai. E uma das orações mais bonitas que eu vi foi antes dele falecer. Ele já não falava mais e ele olhava e piscava para dizer que amava. Foi uma das coisas mais lindas. No leito, na dificuldade, o Senhor ali operando. Tomai posição. Talvez o que Deus esteja só esperando é você tomar a posição. Tomai posição. Segundo lugar, ele diz, ficai parados. Mas esse parado aqui não é uma inércia. Já fez tudo o que você podia fazer? Agora confie no Senhor. E você aí que é jovem, né? O Espírito Santo vai me fazer lembrar amanhã na prova. Mas você estudou? Como é que ele vai lembrar uma coisa que você não sabe? Né? Então não vou estudar não, mas o Espírito Santo vai vir, espírito de sabedoria, não vai vir não. Sinto informar. Tem que estudar para o Espírito te lembrar. Esse ficar e parado já fizeram a tua parte? Agora vocês vão cantar, ficar parado cantando e vocês vão ver o livramento que o Senhor vai dar para vocês. Então, irmãos, aqui Josafá está nos ensinando a, na nossa peleja, nós termos um coração de adorador. E o coração de adorador é um coração treinado na prova. O coração de adorador não é treinado na bonança. O coração de adorador é treinado na prova. E qual foi o resultado quando eles estavam juntos, adorando e louvando e já se preparando para a batalha, como povo, como igreja, indo para a batalha? Deus falou.
Eu acho tão lindo isso no texto, porque até aqui é Josafá, mas daqui para frente é Deus falando. Você veio aqui hoje para quê? Deus falar. Porque quando Deus fala, tudo se silencia. Porque é isso que a gente quer, Deus falando. E às vezes a gente fica tão desesperado, já lembra quando a gente era infantil na fé? A gente queria ver Deus falando, a gente falava, fala comigo, Deus. E Judas foi e enforcou-se. Ah, Jesus de Nazaré. Vai tu e faz o mesmo, tem misericórdia. O que tens para fazer, faze-o depressa. Oh, Jeová. Quando a gente era infantil, a gente fazia assim, né? Mas agora que a gente é maduro em Deus, a gente já não precisa dessas infantilidades. A gente sabe que o Espírito fala pela palavra rema, de direção no nosso coração. E a palavra rema, que Deus disse aqui, separe esse homem, Jeziel. Separe esse homem. E não foi à toa que Deus separou Jeziel, porque o nome de Jeziel era o que Deus ia fazer. O Deus que vê e te fortalece. Deus é o Deus que vê, querido. Ele te vê. Ele te enxerga. No meio da congregação, Deus te seleciona. Não é uma bênção? No meio da congregação, Deus vai lá e fala, é esse que eu quero. O povo reunido, Deus ordena a bênção e seleciona aqueles que Ele vai levantar para o povo ser vitorioso. Para o povo lembrar, e Deus levanta Jeziel e fala através de Jeziel, eu te vi. Antes de você existir, eu te gerei. Antes de você passar por esse vale, eu já sabia. A Jéssica está aqui, agora a gente vê o bonitinho dela pelo ultrassom, não é? Então a gente já vê a mãozinha, né? No outro dia ela pôs com um, eu falei, que menininho simpático, ele estava com a mãozinha assim, já dando adeuzinho. Eu falei, mas que simpático esse garotinho, né? Ele já está com a mãozinha em pé, eu estava adorando, né? Ou já estava adorando ali com a mãozinha, eu achei tão bonitinho. E eu fiquei pensando, né? O Jeziel é isso, eu te vi. E vocês viram que ele vai falando o nome de várias gerações antes de Jeziel. Jeziel, filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem. O que Deus está falando é, eu fui te gerando desde sempre. É o teu tataravô, o teu bisavô, é o teu avô, e agora o teu pai, e agora é você. Eu te vi desde sempre. Você não é um acaso. As coisas não te acontecem por acaso. Você não é porque teu pai e tua mãe viraram os olhinhos e numa noite de romance, ou numa noite, como alguns falam, né? Por uma noite, nada mais e foi embora. Pode ter ido, não tem problema nenhum. Deus nunca te deixou porque você é projeto dele, porque vida só quem dá é ele. Vida só quem dá é Ele, é o Deus que vê. Deus te vê, Deus de sempre. Fala comigo, obrigada, Deus. O Senhor me viu. Deus te vê desde sempre. Acha que tem alguma coisa que Deus não sabe? Surpresa para mim, surpresa para ti, mas não para o Senhor. O Deus que vê você desde sempre, que tem um projeto, que tem um propósito. Deus te vê. Diga comigo, glória a Deus. Deus me vê. E Ele tem uma história linda para a nossa vida. Não importa o que aconteceu, Ele tem um projeto para mim. Ele me vê e Ele me fortalece. Que Deus te abençoe. Que Deus te ampare. Termine essas lições. Esse texto tem muita lição, né? Ele é muito rico. E diz que enquanto eles cantaram, eles nem lutaram. Vocês perceberam o quê? Não lutou não, gente. Eles não lutaram. Não precisou. Deus foi lá e os inimigos, pronto. Deus moveu tudo. Uns ficaram atrapalhados da cabeça, um formatando o outro. Quando eles chegaram, só tiveram que sair e pegar os despojos. Então, queridos, eu não sei qual é a tua luta, mas o Deus que te vê
que sempre te viu, te fortalece. Que Deus fortaleça também essa igreja. Que nas lutas, né, vocês possam lembrar de Josafá. Cantem, louvem, adorem, toma posição. Fica parado, faça a sua parte. E veja, é interessante os verbos, né? Ficai parado. Né? Tomai posição. Tome posição. Ficai parado, fica. Não inerte. Parado, fez a tua parte, agora fica à espera. E vede o que Deus vai fazer. Pode ficar de pé, irmãos, eu queria orar por vocês. Que o Senhor fortaleça os nossos amados neste lugar. Se a resposta não chegou, não tem problema. Nós não estamos preocupados com a resposta, porque nós sabemos quem responde. Então não ficamos preocupados. A gente sabe quem responde. Então descansa a tua alma e o teu coração. Muito obrigada, Senhor, porque enquanto adoramos, o Senhor abre portas. Enquanto adoramos, o Senhor confunde o inimigo. Enquanto adoramos, o Senhor vai à frente nos dando vitória. Louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é tão rica e ela nos ensina a adorarmos, a louvarmos ao Senhor. Da boca de pequeninos o Senhor tirou perfeito louvor. Que o Senhor nos abençoe assim, Pai, que nós possamos te adorar, porque o Deus que nos vê nos fortalece para a batalha, e nós cremos que enquanto cantamos, o Senhor nos dá a vitória. Louvado seja o teu nome. Te adoramos por este lugar e por essa igreja. Que seja neste lugar, Senhor, lugar que lá atrás pode ter sido vale de maldição, mas hoje é vale de bênção. Glórias ao teu nome por isso. Bendizemos a ti no nome santo de Jesus. Abrace o teu irmão e fale: Deus vai transformar teu vale de maldição num vale de bênção, porque Ele é Deus. Amém? Nós vamos cantar então, né? Depois dessa palavra, nós vamos cantar uma canção e depois nós encerraremos o culto. Obrigado, viu, Cássia, mais uma vez. Você é bênção aqui para nós, viu? Amém. Vamos cantar esse louvor, depois nós estaremos encerrando o culto.
Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado pela Tua palavra que nos encoraja a prosseguirmos. Obrigado por esse louvor que nos faz lembrar em quem nós temos crido, em quem nós temos servido, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelas Tuas promessas. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, quando a tempestade chegar, quando as necessidades, as lutas atingirem as nossas vidas, que possamos crer que o Senhor irá prover novamente. O Senhor é um Deus que esteve conosco, está conosco e sempre estará conosco até a consumação do século, como a Tua palavra nos informa, Senhor. Que saiamos daqui nessa noite com essa promessa de que o Senhor é o Jeová Jireh, aquele quem provê todas as coisas das nossas vidas. Em Ti confiamos, Deus, em Ti entregamos a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, Senhor. Tudo que somos e o que temos, entregamos nas Tuas mãos essa noite, crendo que o Senhor é o nosso Deus e estará presente todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se sentar um segundinho, ou melhor, um minutinho, né? Vem aqui, Ana, por favor. Cássio, vem aqui também, por favor. Você vai ganhar um presente nosso. Amém. Diz o Samuel que você gosta do que a gente vai te dar. Eu consultei seu marido. Isso, Deus abençoe, viu, Cássio? Amém, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu acho que ele falou que você gosta disso para você compartilhar com ele, viu? Eu só acho. Depois a senhora confirma para mim, por favor. Amém, gente. Muito bom tê-los aqui. Obrigado, Cássia, mais uma vez. A Cal também, minha personal, junto com a mãezinha dela. Você também é uma bênção para mim, viu, Cal? A Cal me ajuda na saúde física. Uma me ajuda na saúde mental, a outra me ajuda na saúde física. E assim a gente vai. Nós precisamos de amigos, de pessoas que nos amam, né, que estão ali conosco, nos ajudando no dia a dia, viu? Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé, nós vamos terminar. A gente já deixou tudo organizadinho. Já estão terminando? Tá. Assim que acabar o culto, nós teremos, olha que bênção, Cássia, salgadinho. É uma motivação para você treinar essa semana. Então você pega a caloria e depois você queima a caloria. É tudo na airfry, não tem óleo nenhum, tudo lindo. É verdade, Cal, tenha misericórdia de nós essa semana. E tem um bolo maravilhoso, gente. Se eu fosse você, eu não iria embora sem comer desse bolo. A Jéssica já está até assim, ó. O Arthur está pulando de alegria, dando brados de vitória lá dentro da barriguinha dela. A Manu também, né? Amém. Amém, gente. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Obrigado pela Tua alegria, que é a nossa força. Obrigado pela Cássia, por cada irmão, por cada família, por cada vida que está presente, pelos visitantes que estão aqui conosco e pelos 35 anos da nossa igreja. Obrigado, Senhor, pela vida do Joaquim Lima, que entregou a sua vida, a sua família no trabalho. Obrigado pelo pastor Manuel também. Obrigado pelo pastor Marcos. Te louvamos, ó Deus, pelos membros dessa igreja, pelas pessoas que já fizeram parte em cada momento, Pai. São 35 anos de história e até aqui o Senhor tem nos abençoado. Que o Senhor possa dobrar, Pai, que o Senhor possa fazer muito mais no nosso meio e também através das nossas vidas. Que o Teu povo possa ir em paz agora para os seus lares, para as suas casas, e que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Nós vamos ali pelo canto direito ali da igreja, na saída. Você vai pegar o salgadinho, o refrigerante, depois o bolo, tá bom? Deus abençoe. Uma ótima semana para todos, em nome de Jesus.